A árvore e os seus frutos. Eu já algumas vezes trouxe esse recado aqui pelo programa e hoje eu quero que você que precisa de verdade de uma mudança de caráter, você coloca a tua cabeça no travesseiro para dormir. Você até dorme, você descansa, mas você não tem conseguido ter paz por causa do que você faz, por causa do que você tem tomado como atitude. Está descrito a carta enviada aos Romanos que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Eu quero que você dê atenção às palavras de Jesus, porque Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de uma pessoa e os fariseus vieram até Jesus e condenaram Jesus por ele ter expulsado o demônio e, inclusive, alegaram que Jesus estava expulsando demônios pelo dedo do diabo, por Beelzebu. Isso aí expulsa os demônios das pessoas pelo demônio. Este homem é endemoniado. Quando isso aconteceu, Jesus toma a palavra e começa a lhes ensinar. Ao invés destes homens que estavam vendo um homem sofrendo, endemoniado, vivendo totalmente perdido na sua vida, livre, liberto, são, quando viu estes homens, essa libertação, para eles foi mais fácil condenar a libertação, foi mais fácil condenar Jesus, que havia operado a libertação naquele momento, do que aceitar que havia uma graça concedida para alguém que estava perdido, para alguém que estava ali andando como uma pessoa perdida no mundo. Assim bem como também acontece nos dias de hoje. Você que olha para as pessoas e diz assim, depois que pecou, agora diz que vai para a igreja e mudou. Fez tudo que não presta na vida, agora quer ir para a igreja dizer que é santinho. Você já deve ter ouvido coisas do tipo, se não é que você não falhe assim. E eu vou dizer para você, bendito seja Deus, que essas pessoas que pecaram dos piores pecados mais grotescos deste mundo e se voltaram a Cristo, porque elas encontrarão libertação, elas encontrarão salvação para os seus pecados. Até porque se salvação viesse dos homens ou de algum argumento humano, ninguém seria salvo, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Jesus, quando vê esse levante destes fariseus, desses saduceus, estes homens que queriam a todo custo tirar a glória de Deus. Eles não queriam dar glória a Deus, eles preferiam ficar nos seus dogmas, nas suas doutrinas, eles preferiam fazer cumprir-se a escrita da lei, mas não fazer aquilo que deveria fazer ao necessitado. Então eles preferiam condenar Jesus, porque eles não queriam perder a oportunidade. Então assim, quando uma pessoa ela não quer que outra pessoa esteja fazendo algo semelhante e melhor que ela, é melhor criticar o trabalho do outro para assim então meu trabalho ser melhor. Então veja que triste é quando uma pessoa tem esse tipo de sentimento, que ela acha que está acima, ela acha que sabe mais que os outros, se vem alguém fazendo a obra de Deus semelhante, até melhor do que você, a pessoa fica triste, sente uma dor de cotovelo, fica chateada, e não é sobre isso o Evangelho, é sobre libertar as pessoas que estão aprisionadas, é sobre curar os enfermos, e nós temos que ter esse entendimento. Bom, a partir do Mateus 12, versículo 33, Jesus ele faz um comparativo, e é nesse comparativo que nós vamos entrar na demanda da qual Deus quer falar conosco hoje, que diz assim, ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu vou dizer para você que apesar do texto ser muito simples e muito direto, leva-se um tempo até você digerir e entender o que está escrito aqui. Porque há pessoas que ela pode ter aquela boa aparência de boa pessoa, aquela pessoa que quer ajudar as outras, aquela pessoa que diz, não, é porque eu sou uma pessoa de Deus, porque eu tenho amor de Deus no meu coração.
Olha, eu já vou dizer para você, eu já atendi muitos casos de pessoas que elas chegam a chorar. Tem pessoas que às vezes chegam ao gabinete pastoral e diz: olha, pastor, eu me arrependo do que eu fiz e agora o que eu vou fazer? E chora e diz: eu amo Jesus, eu amo a Deus. E no outro dia voltam para o mesmo caminho do qual tinha se arrependido há um dia atrás. Na verdade, aquela pessoa tentou mascarar aquilo que realmente ela é. O caráter de uma pessoa, ele pode ser formado da forma cultural de um país, da forma cultural dos seus pais, de uma etnia, ela pode ser formada de acordo com aquilo que é ensinado desde a sua infância. Mas o caráter de Cristo só pode ser moldado dentro de nós partindo dos evangelhos. Por isso que quando nós dizemos que somos cristãos, é porque somos seguidores das ideias, dos pensamentos, de atitudes semelhantes à de Cristo. Então, se eu posso abrir a minha boca anunciando as boas palavras de Jesus, as palavras que têm muito vigor, muito poder, autoridade do céu, e ter atitudes contrárias às minhas palavras, eu só estou demonstrando qual árvore eu sou. Vamos fazer o comparativo? A árvore é o coração do homem. O coração do homem é representado por essa história que Jesus fala, trazendo essa analogia, dizendo, olha, a árvore é o teu coração. Porque o coração do homem, diz a Bíblia, que é enganoso. Mas também diz que quem conhece o coração do homem, senão o próprio homem? Quem conhece seus pensamentos, senão você mesmo? E se não tiver no seu coração esse entendimento, acredite que os seus pensamentos são muito claros para o Senhor. Não tem um pensamento seu que o Senhor não saiba. Deus sabe tudo sobre você. E o fato que Jesus explica que se você olhar para uma pessoa e essa pessoa tiver atitudes malignas, e ela diz ser uma pessoa agindo pelo amor de Deus, agindo com o coração de Deus, essa pessoa está trazendo uma palavra contrária que o coração dela tem. Então Jesus fala, quem tem uma árvore boa, o fruto que vai gerar da árvore também vai ser bom. Agora, se a árvore é ruim, o fruto que será gerado nela também será ruim. Nós temos que tomar um cuidado. Certo dia, poucos dias atrás, eu fiz um atendimento numa casa, fui fazer uma visita pastoral, e nessa casa tinha um pé de pêssego, né? É época agora, né? Tinha um pé de pêssego, mas assim, carregado mesmo, cheio, mas muito cheio de pêssegos. Inclusive, tinha até algumas madeiras que foi colocado para segurar os galhos, para não quebrar, porque tinha muita. A árvore deu muito fruto. Apareceu muitos frutos naquela árvore, né? Gerou aquela árvore. O pé de pêssego, você pode plantar ele ali naquela terra, colocar o carocinho ali, ele crescer, germinar, dar uma árvore. E se você plantar a semente do pêssego, você não espera que vá colher, por exemplo, uma pera. São frutos diferentes, são totalmente diferentes. Mas você pode esperar. Algumas pessoas, iludidas que são, podem esperar que de uma pessoa sem Jesus, ela possa gerar algo que não é de Deus. E eu digo para você que não tem como. Por isso que o Senhor Jesus fala, ou produz bons frutos a árvore porque a árvore é boa, ou produz maus frutos porque a árvore é má. Se você ver um pé de limão, ele tem a aparência até inclusive de um pé de laranja. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência de estar numa chácara que tem vários pés de laranja, de limão, daqueles poncã, são ali esses frutos cítricos, né, que são parecidos. Só que se você pegar eles, quando ele está crescendo ali, ele pode ser muito parecido, está muito igual, mas se você tirar ele, quando você for saborear aquele fruto, você vai ver que tipo de fruto ele está gerando. Tem alguns pés de laranja que algumas pessoas, essa laranja, pergunta, essa laranja é doce? Não, mas essa laranja ela está meio azeda ainda, tá precisando, ela tem que amadurecer um pouco mais. Então, o fato de que o Senhor compara o coração do homem com uma árvore e as atitudes como frutos, demonstrando que muitas vezes o fruto que está saindo da nossa boca não está pronto. Ou ele sai mascado, sai azedo. Você não está preparando o seu coração para falar como Jesus,
para agir como Jesus. Você não pensa como Jesus. Você não olha para as circunstâncias, ainda que sejam difíceis e naturalmente nós sejamos reclamões. Nós somos pessoas que vivem reclamando. Somos pessoas que vivem grande parte da vida murmurando. Só que não é assim que deve ser. Por isso Jesus faz esse comparativo daquilo. Vamos ler, melhor dizendo, eu não li, né? O versículo 34 agora. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo que vocês são maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então quer dizer, imagine, por exemplo, alguém que está se preparando para trazer uma mensagem, uma palavra de Deus. Ou alguém que está se preparando para ajudar alguém, para dar um incentivo. Você quer dar um conselho para alguém. Jesus está dizendo que você não pode dar um bom conselho, uma boa palavra. Você não pode trazer, inclusive, até mesmo a palavra de Deus ao coração dos perdidos, se você não conhece a Deus. Se você está perdido, por isso ele fala, vocês são víboras. Eu acho que fique bem claro para nós o que Jesus quis dizer com víbora. A víbora é uma serpente e a serpente era traiçoeira. A serpente fica escondida, ela normalmente não fica às claras, ela não fica aparente, assim como o coração do homem. O coração do homem não fica aparente. O coração do homem não fica disposto para todo mundo conhecer. É só você que sabe quem você é. Os maus pensamentos que passam pela sua mente e que você acaba aceitando, porque ter pensamentos ruins pode até acontecer, mas porque você teve esse pensamento ruim, você repreende, está amarrado isso aqui, eu sou de Jesus, isso aqui é uma coisa que eu não devo pensar, eu tenho que trocar esse assunto. Ah, pastor, mas estou com raiva de alguém. Não, eu não posso ter esse sentimento, porque isso não é de alguém que anda com Deus, então eu repreendo esse pensamento, deixo esse negócio para lá, eu vou seguir em frente minha vida. Mas triste é quando as pessoas, elas são como serpentes, que ela sempre fica escondida, ela fica sempre esperando o momento certo de dar o bote. Esse é o caso. A serpente está debaixo de algum lugar onde ninguém está vendo, ela está escondida debaixo de uma toceira de uma moita, né, ali de um mato. Ela está sempre escondida porque se ela ficar às claras, todo mundo vai ver. Se você usar das palavras da sua mente maldosas, de um coração sujo que você tem, ninguém ficaria perto de você. E quando eu falo isso, não é para você ficar triste, eu estou tentando ajudar você, pela palavra de Deus, a ter a percepção se você não é essa víbora, que vive escondido. Está escrito lá em Isaías, se acharem aí pode colocar para mim, que chocam ovos, né, esperando que saia dele o quê? Que tipo de ovo, que tipo de fruto está sendo gerado dentro de você? Porque os ovos de basilisco sairão serpentes. Ovo de cobra vai sair cobra. Se a pessoa está gerando uma serpente dentro de si, quando ela deixar sair para fora aquilo que realmente ela vai machucar pessoas, ela vai envenenar pessoas. Está aí o texto, olha aí. Ó. Tira para mim tá aparecendo para mim embaixo que eu não consigo ler qual que é o versículo, mas tudo bem. Isso, Isaías 59:5. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos dele morrerá, e apertando sai deles uma víbora. É isso aí. Pessoa que chocar o ovinho da serpente, quer dizer, a pessoa está se preparando. Ela está ali, sabe? Ela está sempre tentando mascarar o que ela é. Mas uma hora vai sair à tona. Quer ver uma coisa? Para você conhecer uma pessoa, principalmente, não estou falando com um grau de psicologia, até porque eu não entendo nada disso. Eu procuro viver sempre pela palavra. Mas as pessoas, elas mostram o que elas são quando elas estão num dia de problema, quando elas estão irritadas, quando elas estão nervosas, quando ela está na frente de alguém que não tem autoridade sobre ela. Porque se a pessoa está na frente de alguém que tem autoridade, ela pensa, não vou falar assim porque senão eu posso perder o emprego, não vou falar assim senão eu posso perder o marido, posso perder a esposa, posso fazer que a sogra veja que eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou.
que o meu irmão vai pensar o que de mim? Você faz as coisas para poder guardar o coração das pessoas à sua volta, para as pessoas olharem para você e ver você, nossa, que pessoa bacana, nossa, que pessoa legal. Só que Jesus disse que a víbora, esse exemplo que ele fala vocês são víboras, são serpentes que vocês dizem estar guardando e praticando a palavra de Deus, mas a primeira oportunidade que tem, você mostra o seu veneno. Essas pessoas, irmãos, olha, eu vou dizer para você, Jesus condenou esse tipo de gente. Jesus disse, vocês são víboras, vocês são serpentes maquiavélicas. Jesus condenou estas práticas. Alguns fariseus se converteram, alguns judeus se converteram ao Evangelho de Cristo, aceitaram as palavras de Jesus. Mas estes que somente levavam a palavra dura ao coração do povo, ele disse, vocês são víboras, vocês são serpentes, vocês só beneficiam coisas que vão favorecer você. Você quer um favorecimento? Você olha para a pessoa e diz, oh, que benção, olha, você é meu amigo, hein? Mas lá no coração, mentiroso, falso, nojento. Pessoa que é uma víbora, é uma serpente. E eu vou dizer para você, toda serpente vai mostrar que é serpente em algum momento da vida. Pode passar a vida toda dando, a paz do Senhor, graça e paz, Deus te abençoe, bom dia, tudo bem? Mas quando a víbora aparecer, você vai ver na verdade que durante todo aquele período que parecia ser uma coisa, na verdade, o coração só estava ali mascarando o que ela realmente é. Quando você passa por uma situação que te faz você ficar triste, irado, com raiva, isso vai demonstrar se você venceu a tua carne, se você venceu a corrupção do mundo e se o fruto que está sendo gerado dentro de você é um fruto que todos podem desfrutar dele ou se o fruto que você tem é uma serpente, porque dentro do ovo do basilisco tem uma serpente. É assim que funciona. A pessoa que está guardando o que é mal no seu coração, quando ela for falar, ela vai falar com maldade. Ai, pastor, eu vou falar de um jeito para não machucar. Como assim? Você tem que ser sincero, porque senão você vai mascarando quem você é. Lembra da pregação de João Batista? João Batista diz o próprio Jesus, dizendo assim as palavras sobre João Batista. Homem nascido de mulher nunca existiu igual João Batista. João Batista é o maior dos profetas e o último profeta, inclusive. Aí você veja que Jesus fala disso, mas você vai ver a vida do profeta João Batista. Ele está no deserto chamando as pessoas do quê? Suas víboras, arrependei-vos dos seus pecados. Era do coração dele, o fruto do coração dele é levar aquela palavra dura para arrependimento. Ele era aquilo. Agora tem pessoas que falam, não irmão, não irmã, não fulano. Não é para você tratar ninguém mal, não é para você tratar ninguém com aspereza nas palavras, mas é para você falar a verdade. Você tem que ser aquilo que você diz que é e tem que ser aquilo que você é no coração. Por isso que ele fala, como você pode dizer que faz coisas boas se o teu coração é mau? Você quer dizer que você anda com Deus sendo uma pessoa maldosa? Eu gosto muito de um salmo que Davi fala, e também o apóstolo Paulo fala, eu criei, por isso eu falei. Eu primeiramente, antes de pregar para você, eu preciso no meu coração receber, eu preciso praticar isso, eu preciso ensinar isso de acordo com o meu coração, estar envolvido de maneira profunda as coisas de Deus. A senhora como mãe fala para os seus filhos, não faça isso, 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 mas a senhora faz. A senhora quer dar exemplo, o senhor quer dar exemplo para a sua família, mas você está com o coração mau. Como você pode dar uma coisa boa para a sua casa se o seu coração é mau? Eu fico pensando aquela pessoa que diz, pastor, eu estou tentando ajudar lá em casa meu filho, a esposa, o marido, a esposa, pastor, eu estou tentando ganhar para Jesus, que essa pessoa é dura, mas quando alguém é duro com você, você chega mostrando a mesma face que você quer tratar naquela pessoa na sua casa. A pessoa fica irritada com tudo, a pessoa fala mal de pastor, fala mal de igreja, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do trabalho que é feito na igreja.
Aí quando você se sente machucado, você que um dia fala, não é bem assim, não guarda no coração, não faça assim no seu coração, mas quando é você, você chega macho, bravo, macha, violenta. Peraí, mas você outro dia estava tentando trazer boas palavras para ajudar, mas agora você mostrou quem você é. Você mostrou quem realmente é. Então o fruto é exatamente aquilo que está sendo produzido, porque a árvore, do dia que ela foi plantada, leva um tempo até que ela gere um fruto. Você foi criando um jeito de viver, você foi criando uma maneira de tentar, sabe, até você está tão distante que você engana você mesmo. Nem você sabe quem você é mais. Isso é muito triste. Como você pode dar algo bom sendo que você é mau? O seu caráter não foi moldado por Jesus. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Tesouro, pressupõe-se que um tesouro é algo que tem valor e normalmente não fica exposto para ninguém. Por exemplo, você tem um grande dinheiro, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões guardado numa conta, você não fica com ele andando no bolso, você não anda com uma sacola cheia de dinheiro na rua. O tesouro, normalmente, ele sempre está bem guardado, bem escondido, para ninguém querer tomar aquilo que você tem. E essa comparação não é sobre tesouro que diz respeito a finanças, a ouro, a prata, a cobre, não. Isso aqui está dizendo com referência do tesouro mais importante que você tem. Sabe o que tem aqui dentro do seu coração? Sabe o que tem no teu espírito? É um tesouro. Deus te deu a dádiva de você pensar, de você agir, de tomar decisões conforme você achar melhor, conforme aquilo que Cristo quer te ensinar a você hoje tirando de você o que é mal, para que você deixe habitar o que é bom em você. Pastor, já me machucaram muito, por isso que eu sou assim. Já me fizeram sofrer muito, então você só guarda a maldade que fizeram para você. Você não perdoou e hoje você trata as pessoas conforme trataram você. Veja que o sofrimento que alguma pessoa passou, ela tenta talvez replicar o que fizeram com ela. Ah, pastor, eu já passei por isso. Já ouviu a expressão gato escaldado tem medo de água fria? Cachorro mordido de cobra tem medo de comer linguiça? A linguiça assada, né? Aquela corrente da linguiça assada ali. O cachorro, não pode ser uma serpente que vai me picar aqui, vai me fazer mal. Tem pessoas que receberam o mal e hoje ela vive naquela espreita. E se fizerem para mim, eu ataco também. Ou seja, você não mudou. Você continua exatamente como o mundo gosta. Mau caráter. Porque, pastor, é que as pessoas sempre estão querendo mal de mim. Você pressupõe que alguém quer mal de você porque um dia fizeram isso com você. E você entrou nesse joguinho. O diabo fica jogando você para lá e para cá. Você vive se sentindo o coitadinho da história. Você vive se sentindo aquele que, por que fizeram isso de mim? Estão falando mal de mim. Aí hoje você ficou com esse coração. Por isso que está escrito aqui, você está guardando um tesouro ruim. Você guardou os males que fizeram para você. Você guardou aquilo que um dia fizeram e você está assim, eu vou dar o troco, eu vou dar o troco, eu vou me vingar. Você guardou o mau tesouro. E quando esse mau tesouro for exposto, você vai passar vergonha, porque você diz que é uma coisa, mas quando você tem a oportunidade de fazer o bem, você faz o mal. Versículo 36. Mas eu vos digo, que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Tudo que for ocioso, tudo que você lançou, tudo que você falou de maneira errada, que você disse ser... E lembre-se que há um entendimento aqui. Jesus está falando daqueles que falavam boas coisas, mas eram mau caráteres. Se você está falando boas coisas, sendo que o seu coração é mau, no dia do juízo você vai ter que se acertar com o Senhor. Você pode passar a vida toda mascarando uma serpente dentro de você. Você pode passar a vida toda dizendo que você é uma bênção, sendo uma pessoa vivendo a maldição do erro, do pecado, do ódio, da raiva, da mágoa. Isso vai ser ruim para você.
E para aquele que está perdido, também, a mesma coisa. Aquele que mascara ou aquele que já está escancarado mesmo, que vive errante e pouco se importa com aquilo que está descrito, vai chegar o dia do juízo. Por fim, não menos importante, mas Jesus dá para nós o entendimento que, porque por tuas palavras serás justificado, e também por suas palavras será condenado. Ou seja, entretanto, todavia, pode dizer para você que Jesus quer dizer mais ou menos isso aqui, para ficar mais claro entre linhas para nós. Se você diz que é uma coisa e é outra, você fala uma coisa, mas vive diferente, você vai ser julgado por aquilo que você falou. Aquilo que ficou lá, sabe? Com palavras maldosas. Você diz que é uma bênção, mas suas atitudes são contrárias. Suas palavras serão juiz para você no dia que o Senhor vier. Então, para a gente terminar essa mensagem com um alerta para o nosso coração. Comece a pedir a Deus que molde seu caráter, que te faça você perdoar a maldade que fizeram para você, que você tire esse sentimento de vingança do seu coração, esse sentimento de dar o troco para as pessoas que fizeram mal para você. E aí, por afim afora, se você sabe de coisas no seu coração que te atrapalham a servir a Deus, tire o mais rápido possível, porque o que você está mostrando é o que realmente é dentro de você. Não tem como... Na verdade, as palavras é como o microfone do coração. O que está guardado no coração é o que vai sair para fora. Se você chega um momento que às vezes alguém fala alguma coisa que você não gosta, se dá aquela palavra maldosa, aquela resposta dura, pastor, comigo é assim, bateu, levou, toma lá, dá cá. Uma hora você vai ter que se acertar com Jesus. Pastor, eu não aguento essas coisas. Tome cuidado, porque no último dia, todas as tuas palavras farão que você receba salvação ou a perdição eterna. Vamos orar? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai, eu apresento a Ti este copo com água, assim como muitas pessoas oram junto comigo. E eu peço ao Senhor, Pai, limpa o nosso ser. Limpa, meu Deus, a nossa alma. Faça-nos, ó Deus, caminhar segundo as Tuas boas palavras. E eu peço que do céu seja derramada uma unção sobre estas águas, para que todo o que está enfermo, quando beber desta água, seja curado. Para todo aquele que está, meu Pai, precisando de uma libertação, ao beber desta água ela seja liberta, de vícios, da droga, da bebida, do cigarro. Meu Deus, quando esta senhora que ora comigo der desta água para o seu filho, o filho nem vai estar sabendo que essa água foi consagrada a Deus. Este filho vai ter nojo da bebida alcoólica. Este parente, este marido que vive bebendo até cair embriagado, quando esta pessoa beber desta água, ela vai ter nojo, ela nunca mais vai ser dependente dessas drogas malditas. Ela vai ser liberta destes vícios. Pai, eu peço que a cura do Senhor venha sobre este povo. Os que estão internados, nos hospitais, em casa, debilitados, acamados. Jesus, faça a sua obra. Livre teu povo segundo sua boa mão, em nome de Jesus. Beba desta água consagrada ao Senhor e diga, eu creio.